hino do Palmeiras. Porque hoje tem Palmeiras no Monumental de Nunes. Ano passado, o Daverson entrou na mente de 80 mil torcedores do River Plate, Bruno Milhões. Deu um show por lá com a camisa do Galo, mas é um jogador identificado com o Palmeiras, né? Muito identificado, aliás, campeão da Libertadores com o Verdão. PDV, pro jogo de hoje, não sei se tem algum personagem no Palmeiras com essa capacidade, né? De chamar o jogo pra si, ali, ser aquele cara que vai... Tigrinho? Incomodar, eu não sei não se o Vitor Roque é um cara pra mais de comprar bola o jogo mesmo, né? Mas jogando bola é melhor que o Daverson, e acredito que tem sim potencial pra trazer um resultado positivo pro Palmeiras na noite de hoje. O Verdão, que está em Buenos Aires com praticamente todo o seu elenco à disposição, a única baixa segue sendo o Paulinho, que tá fora e deve voltar apenas no ano que vem, se recuperando de cirurgia. De resto, todos à disposição. Até o Bruno Rodrigues viajou, o Rafael Veiga, que voltou recentemente também. Então não tem nenhum grande problema o Abel. O problema mesmo é escalar esse time com tantas opções. Acho que é a maior dificuldade do Palmeiras para essa partida, mas não deve mesmo fugir da escalação que venceu o Inter por 4-1. Então o Verdão provavelmente será o mesmo da vitória contra o Internacional no Allianz Parque, com o Everton no gol, Kelvin na direita, zaga de Murilo e Gustavo Gomes, com o Piquerez pela esquerda, Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Felipe Anderson para um ataque de Facundo Torres e a dupla de Flaco Lopes e Vitor Roque. Aliás, importante falar, PDV, que essa dupla tem 11 gols em 7 jogos, é a grande aposta do Abel, e que desde que o Palmeiras mudou a sua formação, isso depois da eliminação contra o Corinthians, não perdeu mais. O Verdão está invicto, são 9 partidas em que conseguiu resultados positivos ou empates, o que coloca o Palmeiras em uma condição excelente para pegar o River. Acho que não tem momento melhor na temporada do Palmeiras até aqui, viu, PDV? Apesar de algum momento o Verdão ter tido uma campanha boa no Brasileirão, não tinha tanta confiança assim como se projeta agora. O time realmente está azeitado, jogando bem, e contra o Internacional deu ainda mais um gás para a partida de hoje. E sobre o River Plate, que é o adversário de hoje, né, o grande empecilho do Palmeiras à noite de hoje, temos para destacar a ausência do Galopo, que a gente já falou, vai cumprir suspensão por expulsão, mas também alguns caras conhecidos, né? O River tem 2 títulos com o Gallardo de Copa Libertadores, 15 e 18. E muitos jogadores que estão no time de hoje estiveram nessas conquistas. O goleiro Armani, que está quase 40 anos, o Enzo Pérez, volante, também o Nátio Fernandes, que teve uma passagem pelo Galo. Inclusive, acho, PDV, que nesse jogo ele estava com a camisa do Galo, hein? Nesse 3-0 aí no ano passado. Acho que ele já não estava no... No ano passado ele voltou pro River. Ele já estava no River. Ele voltou no ano passado pro River, é isso. Mas outros jogadores, né? O próprio Montiel, lateral direito, campeão com a seleção argentina. Também o Driussi, que é um atacante que foi pra Europa e voltou, e hoje é o artilheiro do River na temporada com 10 gols. Atenção para esses nomes, mas é claro que o Palmeiras dificilmente vai pra Argentina pra se apequenar, né? Jogar num contra-ataque não é o que deve acontecer. O Verdão tem postura de mandar nos jogos e ser dominante normalmente, e isso imagino que não seja diferente. Pro jogo de hoje, eu mudaria apenas essa escolha do Abel de usar o Evangelista. Acredito até que para um jogo de hoje seria mais interessante não colocar o Andréas Pereira, mas sim o Emiliano Martínez, fazer uma linha com 2 volantes ali, algo mais para entender a dinâmica do jogo, que deve ser mais brigado, mais emperrado. O River Plate dificilmente vai deixar a bola rolar com a naturalidade que o Palmeiras está acostumado, mas ainda assim é o Verdão que vem de uma sequência boa, jogadores em boa fase, então nenhuma grande preocupação. Além daquela, né? Quando tá tudo bem, quando tá tudo andando muito bem, costumam vir os problemas, e o palmeirense sabe disso, mas imagino que hoje nenhuma grande novidade em relação à escalação no Verdão não, PDV. Tem uma situação, o Abel ele gosta muito do Facundo, né? Sim. Inclusive você escala o Palmeiras baseado muito no Palmeiras do jogo contra o Inter. E hoje o Facundo teria uma importância no sentido disso que ele entrega, além de ser um atacante que não é dos melhores, que é essa coisa da marcação, da recomposição. Sim. E tal. Mas alguma chance do Maurício jogar hoje? Então, eu fiz essa pergunta na coletiva do João Martins, que o Abel estava suspenso no último jogo contra o Inter, porque o Maurício ficou na semana passada fora de alguns treinamentos com dores nas costas, dores na lombar. E ele foi reserva contra o Inter, acabou não entrando. Eu perguntei o motivo e o João
João Martins disse que não teve nada a ver com a parte física, foi uma opção técnica a escolha do Facundo Torres. Imagino que seja mantida, PDV. Acho que o Maurício é uma opção, um jogador que foi titular durante boa parte do ano, mas o Facundo parece ter recuperado essa posição e o palmeirense vai concordar, jogou muito bem contra o Internacional, cumpriu bem a função e foi uma boa adição para a dupla de ataque do Lopes com o Vitor Roque. Então o Facundo Torres dá essa dinâmica que talvez seja importante, além de ser um cara agudo, que o Maurício não é. Acho que num jogo em que o Palmeiras pode em algum momento precisar de velocidade, o Facundo pode ser uma opção interessante. Muita gente critica o Facundo Torres, mas é um cara que chegou e já tem 8 gols na temporada. Difícil um atacante estreando, vindo do futebol de fora, um cara jovem, ter essas marcas. E fez um bom jogo contra o Inter, então acho até natural a escolha pelo Facundo, que não está confirmada, mas é a escolha mais óbvia para o jogo de hoje contra o River. Outra situação também, Bruno, que o Abel poderia imaginar, é que às vezes o torcedor imagina, jogo na Argentina, River Plate, colocar o Giai no lugar do Kelvin, por ser um jogador argentino e tal. Vi também torcedores falando sobre isso, PDV, mas eu acho o Kelvin mais seguro que o Giai. Eu acho que você colocar o Giai, que apesar de ter melhorado muito, viu? O Giai melhorou nessa temporada, não à toa virou titular e colocou o Marcos Rocha em posição de até sair do Palmeiras em algum momento. Não acho que ele passa toda aquela segurança. É um cara mais de construção do que o Kelvin. O Kelvin é um cara que marca melhor e também aparece no ataque, né? Corre o campo inteiro. Eu não escolheria o Giai. Não acho que ele vai acrescentar raça, vai acrescentar esse tipo de coisa. Não demonstrou até agora ser esse tipo de jogador, que é o Aníbal, por exemplo. O Aníbal tem que estar nesse tipo de jogo. Apesar de ter alguns problemas de temperamento, apresentou isso nessa temporada. O Aníbal, ele tem uma segunda chance, né, em jogos decisivos depois do que ele fez contra o Corinthians. É, né? Verdade, volta ao mata-mata depois de ter... E como titular e tal, dá pra dizer que ele espaço, né? Não vou dizer que ele estragou, mas ele prejudicou muito o Palmeiras naquele mata-mata. Muito. E hoje ele, enfim, é um cara importante de novo e tem essa chance de, no país em que ele nasceu, né, marcar essa posição. Aníbal, que inclusive teve interesse em algum momento dos grandes do futebol argentino, mas permaneceu no Palmeiras. Então é uma figura que eu ficaria de olho, eu acho que é uma peça muito importante para o jogo de hoje. E sobre a sua pergunta, eu manteria o Kelvin, até porque no geral o Kelvin é mais jogador que o Giai. Ô Bruno, o que o Galhardo tá pensando na ausência do Galopo, hein? Porque por incrível que pareça, o Galopo hoje é o principal jogador do River, né? PDV, o que eu vi na imprensa argentina é que o River Plate deve entrar com 3 zagueiros, repetindo a escalação que venceu o Estudiantes. Mas com alguma alteração, claro, pela ausência do Galopo, que inclusive fez gol nessa partida. O River venceu por 2-1. E na vaga do Galopo, que tá jogando ali como homem pela esquerda, deve entrar ali o Castanho, o jogador Kevin Castanho, um colombiano, da seleção colombiana, aliás, que deve jogar. É um jogador mais de contenção, sem tanta velocidade, mas um River Plate provável para esse jogo tem Armani, trinca de zagueiros de Paulo Dias, Portilho e Riveiro ou Martínez Quarta. Na direita, o Montiel, meio de campo de Enzo, Nacho e Castanho, com Acunha pela esquerda, Salas e Driussi. O Salas é um jogador que estava no Racing, marcou época no Racing, inclusive campeão da Copa Sul-Americana por lá, e veio pro River agora, nessa janela de meio de ano. Um cara que está se adaptando e que marcou 2 gols até agora com a camisa do River Plate e veste a camisa 7. Olho nesse jogador que está num bom momento e colocou o Borja no banco. Borja hoje é a opção no banco de reservas, não só ele, como outras figuras conhecidas, né? O Quinteiro tá no banco de reservas do River Plate, Pete Martinez ainda tá por lá no banco de reservas. Então é um elenco que, apesar de não ser tão bom quanto o do Palmeiras, tem suas opções e o Gadiardo trabalha com elas, muitas delas já conhecidas do vitorioso técnico da equipe do River Plate. Tem 22 títulos, hein? Somando como jogador e técnico o Gadiardo na equipe do River. E aí, meus amigos, o que esperar para hoje? É um duelo sempre muito... que atrai muita atenção, mas o jogo pode me desmentir, né? A gente tá falando de um River Plate e tal. Pela primeira vez, e a gente vê muitos encontros, muitos não, né? Mas encontros importantes, 99, encontros inclusive em anos que o Palmeiras passa do River para ser campeão depois, 99 e 2020. Mas me parece que dessa vez o Palmeiras chega favorito, né? Mesmo um jogo no Monumental, claro que hoje pode ser um resultado mais, talvez, que beneficie o River no primeiro momento por jogar em casa. Porém, eu vejo o Palmeiras com uma boa vantagem. E não falo isso pelo ano do Palmeiras, que não é dos melhores, mas pelo investimento que o Palmeiras tem, pelas peças que o Abel Ferreira tem, e que hoje o futebol argentino, no sentido de clubes, não apresenta tanto assim. O Palmeiras é um time pronto, né, PDV?
e que encontrou uma forma de jogar que é coerente às peças que tem. Então, uma das raras oportunidades que o Abel consegue ceder e encaixar todo mundo na sua melhor versão, na sua melhor posição para extrair o máximo possível do time. Então eu fico curioso para ver a postura do Palmeiras, sobretudo nos primeiros minutos, porque o River Plate enfrentando um cenário, o River Plate impondo um cenário como será o do Monumental nessa noite, a tendência é de primeiros minutos avassaladores do River, forçando cruzamentos, batendo de fora, trazendo o público para dentro, e o Palmeiras vai ter que saber driblar isso de alguma forma. Por outro lado, o River é um time muito experiente. Então tem alguns jogadores já de uma idade mais avançada. Tem o Martínez Cuarta, zagueiro, por exemplo, que é um cara multicampeão pelo River. O Acunha, campeão da Argentina, campeão do mundo com a Argentina em 2022. Entre outros que são bastante rodados no meio do futebol. Por outro lado, é um time que fisicamente não vai conseguir competir com o Palmeiras. Então o Palmeiras vai ter que saber levar isso pro jogo físico, fazer valer a sua juventude, e aí eu acho que leva vantagem, porque é um time muito melhor que o do River, embora a camisa do River seja extremamente pesada. Eu acho que uma outra coisa que também entra em consideração é a história recente que o Palmeiras criou na Libertadores. No último duelo que a gente teve entre eles na semifinal em 2020, a gente tinha um Palmeiras que vinha disputando a competição de forma seguida, mas que não vinha chegando, não vinha conquistando o título. E ela acontece justamente quando o Palmeiras passa do River em 2020 nas semifinais. Dessa vez não, dessa vez o River vai pegar um Palmeiras cascudo literalmente no que se diz Libertadores. Então, mas até é um por isso, time que não tem mais esse perfil, né? O próprio Bruno trouxe. Os principais jogadores de outras conquistas, não os principais, mas a base do time se desfez. O Palmeiras hoje tem um grupo de novo repleto de opções pro Abel, mas não é mais aquele mesmo grupo, né? Esse grupo que foi campeão da Libertadores é só Veiga, Gomes, Piquerez e o Everton. Exatamente. O Piquerez ganha a Libertadores? Ganha em 21. Ganha em 21. O Vinha ganha em 20, o Piquerez em inclusive 21. Marca contra o River, né? O Vinha marca um dos gols contra o River no 3-0. Então, assim, é um time... O Palmeiras em Libertadores é uma coisa, e isso é verdade. Agora, esse time precisa se provar não só em Libertadores, precisa se provar em grandes decisões. Por enquanto, né, perde 2 decisões pro Corinthians, é eliminado, né, numa Copa do Brasil e perde a final. Tá, lógico, brigando no Campeonato Brasileiro. No passado na Libertadores também. No passado era um time ainda em transição de mudanças. Em mata-mata nesse ano, o Palmeiras venceu pelo Campeonato Paulista o São Paulo na semifinal. Nas quartas de final venceu o São Bernardo, né? O São Bernardo com um gol no finalzinho do Alan. Isso. E pela Libertadores só o Universitário. Na Copa do Brasil, antes do Corinthians, Palmeiras passa por quem? Na Copa do Brasil? Tentando puxar de cabeça aqui. Quem que o Palmeiras passa na Copa do Brasil antes de enfrentar o Corinthians. Porque são os times que vieram da Libertadores e pularam uma fase. Então, por consequência... É o Ceará. Ceará. Palmeiras passa pelo Ceará. Então, E passa pelo Botafogo na Copa do Mundo de Clubes. verdade. Então, exceção ao Botafogo e ao São Paulo, o Palmeiras ainda não venceu um grande confronto de mata-mata nesse ano, né? Dentro daquilo que se espera pro Palmeiras. O Palmeiras vence o Botafogo na prorrogação. Então, contando tempo normal, não ganhou. E o São Paulo vence com o aquele São pênalti Paulo questionável no vence, Vitor Roque. exatamente, com muita influência da arbitragem. Então, no geral, em mata-mata, é um time que tem que se provar. Mas eu acho que é o melhor momento pra isso. Eu acho que o Palmeiras nunca jogou tanta bola em 2025. Concordo. Nem no Mundial, o Palmeiras tá vivendo seu melhor momento, achou a melhor formação e o melhor estilo de jogo. Eu acho que o palmeirense pode ir bem confiante de que essa história pode ser revertida na Libertadores. O caminho, não vou dizer que tá aberto, mas o Palmeiras é o favorito pra final. É o melhor Só time não pode da fazer chave. o que aconteceu na última vez que o Palmeiras foi jogar com o argentino em decisão de Libertadores, que foi contra o Boca, que daí chega lá, é um 0-0 terrível, não acontece nada. Isso. E chega aqui no Allianz Parque, o Veiga e o Piquerez perdem pênalti. Aliás, E aí, nada. últimos 4 jogos do Palmeiras contra argentinos foram 4 empates, porque o Palmeiras pegou na fase de grupos do ano passado o San Lorenzo e empatou os 2 jogos. E, se eu não me engano, contando com os jogos do Boca, aí é 4 jogos o Palmeiras não vence. Foram as São semifinais Lourenço do contra o- Giai. Isso Boca. aí. Mas também não ganha, né? Há 4 jogos que não perde, e consegue uma invencibilidade. Acho que contra o River é um duelo bem equilibrado, mas é aquilo, né? O Gadiardo falou que a prioridade do River é a Libertadores, então o River, Sim. que é líder do Campeonato Argentino, está vivo na Copa da Argentina, tem 3 competições e prioriza a Libertadores, um time que também não perde, desde o Mundial que não perde o River Plate. E bom destacar que essa forma do Palmeiras jogar com 2 atacantes e com 2 meias abertos também é muito coerente ao que o Paulinho vai entregar quando estiver bem. Porque o Paulinho pode ser tanto esse meia pelo lado esquerdo,
quanto um segundo atacante por dentro. E aí a briga estaria com o na Flaco vaga do Lopes Facundo hoje Torres hoje, eu acho. seria Maurício, Paulinho, Roque e Flaco. Não, Felipe Não, seria Anderson. Felipe Anderson. Felipe Anderson, o Maurício pra trás, então. Não, sem Maurício. Maurício Banco. Não, pra trás tô dizendo. Isso. Na fila. Aníbal, Andreas Pereira, Felipe Anderson, Paulinho. Vitor Roque e e Flaco assim, Lopes. o Paulinho bem fisicamente, ele é top 3 do futebol brasileiro. Pode ser. Se engrenar. Bem fisicamente, o Paulinho é top 3 do futebol brasileiro. Calma. A diferença que ele fez pro Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes, E não tava bem. e não tava bem, ele podia jogar só 30 minutos ali. Eu vou preferir passar por cima dessa. Não vou. Você acha, PDV? Paulinho, Paulinho, bem? top Paulinho 3 do do Brasil. Brasil, futebol hoje. Ó, vamos pensar. Arrascaeta tá nesse top 3. Mas a questão é quem tá bem mesmo, né? Porque aí o Paulinho esse é o Paulinho hipotético também, né? A gente vai ter que levar todos Aí eu pro vou cenário botar, hipotético. vou jogar a cartinha aqui. Neymar hipotético. Pois é. Tá, justo. Porque o Neymar bem também. É lógico que ele é Exato. o melhor. Não sei nem se o Paulinho é o melhor jogador do Palmeiras. Ah, com certeza é. Bem fisicamente é o melhor. Quais